Thales Magno machucado não joga mais em 2019. É disso e mais alguns assuntos que iremos falar no vídeo de hoje. Fala rapaziada, saudações vascaínas, eu sou o Juninho, esse aqui é o canal Machão da Gama. A gente vai começar mais um vídeo aqui agora. E o vídeo de hoje, infelizmente, não é vídeo feliz, né? Geralmente aqui no canal a gente tenta trocar uma ideia de forma descontraída, dando uma risada, tirando onda com tudo. Só que hoje, infelizmente, não tem como brincar, porque é coisa séria, mais uma vez a CBF prejudicando o Vasco. Não basta dentro de campo, com as arbitragens sempre tendenciosas, esse VAR que só funciona contra o Vasco, agora também tirando o nosso melhor jogador do resto da temporada, 2019 inteira agora sem Thales Magno. É uma brincadeira. Mas antes de começar esse vídeo, eu conto com você aí deixando o like. Se você também não suporta a CBF, não suporta a sacanagem que a CBF faz com o Vasco, deixa o like aí, senta o dedão no like para ajudar o canal a crescer, para a gente ter mais voz aqui para falar representando o Vasco da Gama. E se inscreve no canal aí, né? Se você caiu aqui pela primeira vez, é seu primeiro vídeo aqui, se inscreva no canal que é muito importante. Vamos tentar bater aí os 60 mil inscritos aqui no canal Machão da Gama. Bom, vou começar aqui o vídeo batendo palma, né? Parabéns, dona CBF. Parabéns, Branco. Parabéns, vocês são fera, ó. Vocês são demais mesmo. Pegaram o Thales Magno aqui no Vasco, o cara voando, o cara jogando muito, sendo um dos destaques aí do Campeonato Brasileiro, sendo importantíssimo para a equipe do Vasco, sendo o melhor jogador da equipe e um dos melhores jogadores do Campeonato Brasileiro. Pegam o garoto para jogar a merda de um torneio de pelada, uma gincana de adolescente, um retiro jovem, torneio de adolescente sub-17 que a CBF fez questão, não quis liberar o garoto e agora devolve o moleque aí machucado. 2 meses sem o Thales Magno agora, por causa de um torneizinho de merda que não vale nada. É só no Brasil mesmo, né, cara? Só no Brasil pra acontecer um negócio desse. Não tem explicação nenhuma, não tem lógica nenhuma você tirar o jogador de um time profissional pra jogar um torneio amador, um torneio sub-17. Pra você ter uma ideia de como o torneio sub-17 não vale nada, mesmo sendo Copa do Mundo. Tem jogador aí que joga sub-17 pelo Brasil, aí depois vira profissional, o cara se naturaliza alemão e joga pela Alemanha, se naturaliza português e joga em Portugal. Isso não serve de nada, só serve mesmo para prejudicar os clubes, e foi isso que aconteceu, prejudicaram o Vasco. A gente achou que ia ficar sem o Thales aí 9 rodadas, acabou que a gente vai ficar sem o Thales o restante do campeonato, e o Thales faz muita falta. A gente pode ver aí nos últimos 4 jogos, o Vasco não conseguiu vencer. No início o Vasco até parecia que não ia sentir falta do Thales Magno, mas agora tá evidente que o Vasco sente muita falta do Thales Magno, da sua principal referência técnica ali, mesmo tendo só 17 anos, e não vem dizer que é vergonha depender de um garoto de 17 anos não, porque o vascaíno tem muito essa síndrome aí de vira-lata. Ah, não pode, é errado depender de um garoto de 17 anos, isso é uma vergonha, não sei o quê. Quando acontece em outro lugar, todo mundo bate palma, né? Ah, que maneiro, o Santos aí, o campeão brasileiro com Robinho, 16 anos, Diego, 17. Ah, que maneiro, o Santos aí revelou Neymar, revelou Ganso, dependia deles. O Vasco não pode revelar e depender de jogador da base não, que é vergonha. O Vasco tem a obrigação sempre de contratar jogador direto da Europa. Não é assim, amigo. O futebol brasileiro mudou, o futebol do Vasco mudou. O Vasco hoje não tem dinheiro para fazer grandes contratações, a gente vai depender sim da categoria de base. E futebol é futebol, não importa se o moleque tem 17 ou se ele tem 30. Se ele tá jogando pra cacete e é imprescindível pra equipe, tem que aplaudir e tem que render elogios mesmo ao moleque, mesmo tendo 17 anos. E hoje é o melhor jogador do Vasco. Não é vergonha nenhuma o nosso melhor jogador ter 17 anos. Vergonha é o que a dona CBF fez, tirando o nosso jogador e agora tirando ele do restante do campeonato, cara. Ah, o tanto que eu fico puto com isso. Puta que... não quero xingar não. Mas enfim, ainda falando um pouquinho de CBF, essa semana eu vou fazer um vídeo mostrando aqui todas as vezes que o Vasco foi prejudicado pela arbitragem, prejudicado pelo VAR, só nesse Campeonato Brasileiro de 2019. Dá pra fazer um vídeo aí, acho que de uns 15 minutos, na moral. Vou preparar e vou postar essa semana. Fiquem ligados aí, porque essa semana vai ao ar um vídeo com todas as vezes que o Vasco foi prejudicado pelo VAR e pela CBF. Porque o que aconteceu também contra o Palmeiras foi um escárnio, né? Mais uma vez, o Vasco prejudicado aí. Isso não é show
choro não, porque quando o Vasco joga mal também, eu sou o primeiro a falar aqui que o Vasco joga mal e jogou mal pra cacete contra o Palmeiras, mas não importa se jogou mal ou bem, não pode ser prejudicado. Se jogou mal tem que perder na bola, não pode perder porque o Palmeiras teve 2 gols irregulares, o Vasco teve um pênalti não marcado, a expulsão do Leandro Castan também injustificável, o vascaíno tem que reclamar sim, e com razão. Bom, mas vamos tentar entender também a lesão do Thales, né, porque até agora não expliquei o que aconteceu com o garoto Thales Magno. O Thales na partida Brasil e Chile pelo Campeonato Mundial Sub-17, o Brasil venceu por 3-2 e já nos minutos finais, Thales saiu lesionado e saiu chorando, que deixou já todo mundo preocupado, todo mundo aí temendo pelo pior. Sentiu dores na coxa direita, saiu do jogo e depois foi levado para um hospital, onde um exame de imagem detectou aí uma lesão no bíceps femoral e o Thales não teria tempo de se recuperar para voltar a defender a seleção brasileira Sub-17 no Mundial, por isso ele foi cortado e devolvido para o Vasco da Gama machucado. Thales voltou ao Rio de Janeiro, já está no CT do Almirante com o departamento médico do Vasco da Gama e a previsão de retorno dele aí é entre 4 semanas e 2 meses, ou seja, 1 ou 2 meses. E como a gente já está em novembro, o Campeonato Brasileiro termina ali no iniciozinho de dezembro, o Thales não vai se recuperar a tempo de jogar mais pelo Vasco em 2019. Thales Magno agora só em 2020. Obrigado, dona CBF. Obrigado, Branco. Cadê o Branco? A gente não vê agora uma declaração do digníssimo Branco, que quando tava forçando pro Vasco liberar Thales Magno, toda hora aparecia na imprensa falando não vou xingar não, falando um monte de abobrinha aí, falando um monte de besteira sobre o Vasco. Agora ele não bota a cara nem pra pedir desculpa, pra pedir, pra falar, pegamos um jogador aí bom, um dos melhores jogadores do Campeonato Brasileiro e estamos devolvendo bichado. Nem pra isso o senhor Branco aparece, nem pra pedir desculpas, que era o mínimo. E é por isso que cada vez mais o torcedor brasileiro tá nem aí pra seleção brasileira. O torcedor brasileiro não tem mais essa simpatia pela seleção. Por quê? Porque a CBF só aparece pra ferrar com o clube do torcedor, então essa simpatia não existe. O torcedor hoje torce mais contra a seleção do que a favor. Mas enfim, não dá aqui pra gente também só criticar a CBF e não falar da diretoria do Vasco, do departamento de futebol do Vasco, que foi muito aí cachorrinho da CBF, né? A CBF pediu aí o Thales Magno e o Vasco liberou. Parece que o Vasco tem medo, sei lá, de peitar a CBF ou peitar, sei lá, quem for. O Vasco foi, liberou o jogador, podia ter feito como fez o rival, né, que não liberou o Renier, e não liberou e ficou por isso mesmo, porque não era data FIFA, o Vasco não era obrigado a liberar o jogador, não é data FIFA, mas o Vasco infelizmente aceita aí as ordens da CBF calado, talvez por medo de ser prejudicado no campeonato, por ser prejudicado lá na frente, o que não adianta nada, né, porque o Vasco mesmo obedecendo, acatando tudo que a CBF faz ou pede, presta São Januário para amistoso Sub-17, cede o melhor jogador do time para gincana entre adolescentes Sub-17 e mesmo assim o Vasco continua sendo prejudicado todo jogo. Enfim, sobre o Thales Magno é isso aí, cara. Infelizmente a gente perdeu a nossa joia aí pro restante da temporada. 2019 a gente não pode mais contar com o Thales Magno e graças a Deus que a gente conseguiu vencer Botafogo e Internacional. Estamos com 39 pontos, porque você imagina só, meu amigo, se a gente tá ali naquela confusão de baixo, a gente tá todo mundo embolado ali, Fluminense, Botafogo, Atlético Mineiro, CSA, Cruzeiro, todo mundo embolado ali com 33, 34, 35 pontos. Se a gente tá ali nessa confusão sem o Thales Magno até o final do campeonato, rapaz, ia ser um Deus nos acuda esse final de 2019. Final de 2019 que tá começando a ser preocupante, né? Porque parecia que o Vasco teria um final de ano tranquilo, mas está se esforçando para preocupar. Graças a Deus a gente ganhou de Botafogo e Internacional. Se não, nesse momento, sem Thales Magno, eu estaria desesperado. E aí você imagina só, hein, dona CBF? Você tira o melhor jogador de um clube, você devolve ele machucado e o tanto de consequência técnica que isso pode ter aí, pode resultar na tabela. E consequência financeira também, né? Porque a premiação do campeonato é de acordo com a posição. Cada posição abaixo ali são milhões que você perde. Então até nisso também o Vasco saiu perdendo e saiu prejudicado. Mais uma vez, ó. Parabéns, CBF. Enfim, para encerrar aqui esse vídeo só com notícias ruins causadas aí pela dona CBF, a gente vai falar de Leandro Castan agora, como tá aí no título. Leandro Castan suspenso por 2 jogos, né? Foi expulso
contra o Palmeiras em São Januário, uma expulsão aí sem explicação, né? Um árbitro, vamos dizer assim, um árbitro sensível, o senhor Rafael Trace, que numa reclamação normal do Leandro Castan, deu o amarelo para ele e depois o cartão vermelho. Rafael Trace, o mesmo que expulsou Leandro Castan em São Januário contra o Santos. Expulsou o Castan depois do jogo, o jogo já tinha acabado e ele expulsou o Leandro Castan. Então a gente vê aí que é meio que uma perseguição também do árbitro com o Leandro Castan. Não é a primeira vez que ele prejudica o Vasco e o Castan no Campeonato Brasileiro, e mesmo assim continua apitando os jogos do Vasco e vai continuar apitando porque a CBF faz o que quer com o Vasco. É inacreditável. Então, além dos 3 pontos que a gente perdeu por conta de 2 gols ilegais do Palmeiras que foram validados, um pênalti não marcado para o Vasco também perde o capitão do time por 2 rodadas. Leandro Castan não vai jogar contra o CSA na próxima partida e não vai jogar também contra o Flamengo na quarta-feira. E aí você está perguntando, mas por que ele vai pegar 2 jogos de suspensão? Foi porque o Leandro Castan já tinha 2 cartões amarelos acumulativos no Campeonato Brasileiro. Ele levou o 3º amarelo e depois foi expulso. Então o cartão vermelho não anula ali os amarelos. Por isso o Leandro Castan vai ter que cumprir 2 jogos de suspensão. É isso aí. Muito obrigado, tá, senhor Rafael Trace? E a gente fica por aqui, né? Vamos acabar o vídeo. Se você assistiu aqui até agora, deixa seu like, deixa aí nos comentários o que você achou dessa lesão do Thales Magno, o que você pensa sobre a CBF, sobre o VAR. A sua opinião é muito importante. Deixa aí nos comentários, que também essa interação aqui é muito legal, saber a opinião de quem me assiste, a opinião de quem participa aqui no canal. Deixa o like aí para fortalecer, manda o vídeo aí nos seus grupos de WhatsApp com seus amigos vascaínos, manda pra família, divulga aí para todo mundo. E para encerrar, só falar aqui do nosso Seja Membro, né? Você pode se tornar membro do canal a partir de R$3 por mês, aí, R$2,99, e com isso você participa do nosso grupo de WhatsApp aí, exclusivo para membros, além de outras promoções aí que vai rolar durante o canal. Tamo junto, saudações vascaínas, seja membro, se inscreva, deixa o like e até a próxima.